Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Fórmula Natural, esse espaço criado para poder trazer informação, qualidade de vida para cães e gatos, para todo esse universo pet maravilhoso que cresce a cada dia. É o espaço onde você pode compartilhar também sugestões de pautas, perguntas. Compartilha com a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar aqui em cima que é rapidinho, não custa nada. E também aciona o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado aqui junto com a gente. Hoje, o tema é um dos meus favoritos, gente. A gente vai falar de filhote, não tem coisa mais gostosa? É energia, é fogo, todo filhote ali, não importa a raça ou espécie. Até mesmo aquele que você fala, nossa, mas ele é feinho, mas ele é tão feio que chega a ser lindo. E para isso hoje nós estamos recebendo a veterinária, médica veterinária especializada em nutrologia e nutrição animal, Fernanda Yamamoto, e também o zootecnista e especialista em comportamento animal, o Jonatas Neiro. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui. Gente, falar de filhote é muito bom, né? Uma delícia. Bom, eu queria começar com o Jonatas, porque quando a gente fala de filhote, a fofura, eu acho que ela acaba, de uma certa forma, atrapalhando o ser humano na hora de tomar decisão. Tô errado? Não, com certeza. E esse momento, né, até mesmo da escolha do filhote, é muito importante que a família seja muito racional. Apesar de ser muito difícil, né? Acaba E alguém tem racionalidade quando vai ver aquele monte de filhote, ai, que coisa fofa! Aí acabou, né? O racional foi embora. Acabou. E aí o lado emocional liga, né? E muitas vezes até o critério de escolha do filhote acaba sendo 100% emocional. Ah, eu escolhi esse filhote porque ele me escolheu, né? Ele veio até mim, ele me escolheu, então tem que ser ele. Ou quem nunca fez, não é? Eu nunca me arrependi. Eu nunca me arrependi. Maravilha. Ou então, eu quero aquele porque ele tem uma manchinha que eu gostei daquela manchinha, então eu vou pegar aquele e assim por diante, né? Mas quanto mais racional a família for nesse momento, é melhor. Por exemplo, critérios que a gente precisa levar em consideração. Então, primeiro, analisar qual é o perfil, né, que a pessoa quer ter de cão ou de gato também. Se eu quero um animal de grande porte, ou eu quero um de médio porte ou de pequeno porte, se eu moro num apartamento, se eu moro numa casa, isso é muito importante levar em consideração. Se é uma raça que tende a soltar mais pelo ou não, muitas vezes a pessoa não pensa nisso. Se é uma raça que baba muito ou não baba muito, às vezes pode ser um cão pequeno, mas que baba muito, saliva muito, solta muito pelo, e às vezes não cabe muito bem dentro de um apartamento, dependendo da situação. Então isso é um critério. Outro critério, se a pessoa pretende adotar ou adquirir um cão de raça. Muitas vezes a adoção, por ser uma caixinha de surpresas, eu não saber o que esse cão vai ficar quando ele ficar adulto em termos de temperamento, porte. Que seja o cão adulto já. Exato, aí que eu queria chegar. O que eu gosto de indicar quando a família tem um interesse numa adoção é tentar adotar um cão de adulto, que já cresceu tudo que tinha que crescer, já tem mais ou menos ali uma noção de como que é o temperamento daquele cão, né? Isso vale para gato também, então isso é importante. Essa surpresa quem teve há pouco tempo foi a minha irmã, ela e o Francisco, que é meu sobrinho, adotaram o Yuti, que é uma fofura, mas tem uma energia. Quando ele chega em casa, ele era um pacotinho deste tamanho, agora ele está deste tamanho. É isso mesmo. Porque não tem como saber, da mesma ninhada, às vezes, você tem padrões diferentes de tamanho. Exato, e às vezes para não ter uma frustração, né, com uma falsa expectativa ali, é importante pensar num cão adulto, então isso é muito interessante. Tem muito adulto aí esperando para ter um lar, né, na fila de adoção. Se a pessoa fica só, filhote, né, eles ficam para trás, então é importante pensar no adulto. E se for escolher uma raça, é importante estudar um pouquinho sobre a raça, entender quais são as predisposições daquela raça, tanto em questões de saúde e problemas genéticos, né, que levam a problemas de saúde, a temperamentos, predisposições para comportamento, estudar tudo isso para entender exatamente se aquilo cabe na realidade da família. Até mesmo agora que você falou de uma coisa, de parte comportamental, é lembrar que sempre que um filhote chega, é um novo membro da família. Significa que esse membro da família ele precisa não só de amor e carinho, mas de alimentação, de qualidade de vida com relação às atividades. Precisa de um médico veterinário, precisa de vacina, precisa de alguns remédios ao longo dos meses para poder antiparasitário, para pulga. Então, envolve muita responsabilidade. Isso envolve custo financeiro, é o planejamento financeiro que as pessoas acabam esquecendo. Falam, nossa, eu gasto demais.
Quantas vezes a gente não escutou isso? Exato. Mas você que decidiu, não foi ele que decidiu para sua casa. Exatamente. Não pode ser uma escolha no impulso. Então, por isso que tem que ser algo extremamente racional. Agora, quando a gente fala de questão de racionalidade e alimentação, doutora, como é que funciona nessa fase de vida? Porque a gente fala de filhotinho que chega... Tem um momento certo dele chegar em casa? Tem uma idade certa para ele ser separado da mãe e dos irmãozinhos? Sim, Ana. Isso é muito importante, né? Então a gente fala que o filhote ele tem que ter um aleitamento exclusivo, ou seja, se alimentar exclusivamente do leite materno até por volta dos 45 dias de vida. E aí começar a transição, né, para uma dieta seca, que é a fase do desmame. Que ela deve terminar por volta dos 2 meses de idade. Isso normalmente é feito ainda com a mãe por perto. Deve ser feito, né? Porque o filhote ele vai observar a mãe comendo, né? Então ele aprende muito com o comportamento da mãe. Então esse momento também de socialização da mãe com os filhotes, nesses 2 meses de idade, é muito importante. Então, fazendo, né, todo o desmame completo, comendo a comidinha certa, aí pelo menos, então, 2 meses de idade seria uma idade, assim, pelo menos mínima, que a gente deveria esperar para ir para um novo lar, né? E aí, agora falando da dieta, a dieta é extremamente importante nessa fase. Eu falo que a fase de filhote é a fase mais crítica da vida deles. Por quê? Porque eles estão se desenvolvendo, né? Eles estão formando o esqueletinho deles, estão maturando todo o sistema imunológico, estão realmente fazendo todo o sistema gastrointestinal, imunológico, dermatológico. Então, a nutrição nessa fase é extremamente importante, porque qualquer desbalanço de nutrientes, de calorias, pode prejudicar essa fase de crescimento. E aí, mais para frente, isso pode vir dar problemas. Então, precisa ser uma dieta específica para filhote, né? Porque vai ter todos os nutrientes que eles precisam, né? Então, o tamanho do grãozinho, essas coisas também muda por causa do tamanho do dente que ele tem ali, que ele é dente de leite? tem. Então, existem rações de filhote para porte pequeno, mini, médio, grande, tá? Então, os cachorrinhos pequenininhos vão se acostumar melhor com os grãos menores, mas também não tem problema, por exemplo, um cão de raça grande comer, de raças médias, enfim. Isso não faz mal. Não faz mal. A gente vai ver como que esse animal vai se adaptar ao tamanho do grão. Provavelmente a quantidade é que vai ficar maior do que o Exatamente. Então, um erro muito comum dos tutores, Ana, é eles oferecerem alimentação à vontade. Eles precisam crescer, então quanto mais comer vai ser melhor. Até porque uma coisa que eu já observei em diferentes raças, o filhote, quando ele começa a pegar gosto pela ração seca, ele é voraz. Uhum. Aquilo assim, você conta segundos para cada grãozinho acabar. Então, se tiver outro por perto, gente, é uma competição absurda. Parece um aspiradorzinho. Exato. E aí, às vezes, então eu vou deixar à vontade, né? Porque tá crescendo, tem que crescer mesmo. Mas o excesso de calorias e até dos nutrientes, isso pode trazer bastante prejuízos pro crescimento mesmo. A falta e o excesso? A falta e o excesso. Então, se ele come mais calorias ou mais nutrientes, como cálcio, fósforo, vitamina D, eles podem crescer com estruturas deformadas mesmo. Então, é bem perigoso. E também existe o risco da obesidade juvenil, que eu falo que é o pior tipo de obesidade. Obesidade juvenil? Comum. Eu nunca ouvi isso. Não é? Porque como eles estão fazendo, todas as células estão se multiplicando, as células gordinhas também. É mais ou menos como funciona no ser humano, por exemplo, uma criança que você apresenta um açúcar muito cedo, que você tem uma dieta desequilibrada com muita gordura saturada e acaba ganhando sobrepeso ainda na infância, será com certeza uma probabilidade de ser um adulto com sobrepeso ou obeso. Isso vale para os cães também? Vale para os cães. E eles vão ter mais células gordinhas, então lá na frente é mais difícil de emagrecer. Porque o adulto, quando ele engorda, ele só aumenta o número de células que já existem. O filhote está multiplicando todas as células, então até as gordinhas. Então, quando ele ficar adulto, é mais difícil de emagrecer, porque ele vai ter mais células para emagrecer. Então, a gente às vezes não fica atento nisso, né? Porque quer crescer, mas às vezes aquele filhotinho já tá rechonchudo. Isso é perigoso, bem perigoso. E é verdade que os filhotes, diferentemente de adultos, eles comem mais fracionado ao longo do dia? É necessário fracionar mais, porque o filhote ele tem um maior risco de hipoglicemia. Então, oferecer pelo menos 3, 4 refeições, pelo menos, né? Então, quanto mais fracionado, menor o risco de acontecer essa glicemia mais baixa, que às vezes eles podem ficar um pouquinho mais tontos, desmaiarem. Os gatinhos, eles têm um hábito mais de petiscador. É isso que eu queria entender, porque cãozinho, assim, mais ou menos, foi exatamente nessa coisa de fracionar.
Pro gatinho, como é que funciona pros gatos? O gato, por exemplo, a cada peso do animal, filhote, é uma nova necessidade de energia e, consequentemente, uma nova quantidade de alimento. Então, o ideal é controlar a quantidade diária. Então, se a pessoa conseguir oferecer várias vezes ao dia, ela oferece. Se não, pelo menos oferece a porção do dia para não ultrapassar e aí o gatinho vai comendo devagarzinho. Mas eu não gosto de recomendar de deixar a ração exposta porque pode perder os nutrientes, fica oxidando. Então, sempre que possível, é melhor ir enchendo o potinho ao longo do dia com a quantidade controlada. Aquela cena de filme que você vê o filhote de gato tomando um prato de leite, pode? Olha, nessa fase até que pode, porque eles ainda produzem a lactase, a enzima que faz a digestão. O adulto que pode ser um problema, assim como nós que somos mamíferos, talvez não produzimos, né? Então é muito individual de não produzir mais a enzima. E aí quando esse animal não produz mais essa enzima que é capaz de digerir essa proteína, aí pode causar diarreias, desconfortos, desidratação. Então nessa fase de filhote não tem problema, mas também não é necessário. De vez em quando, como não agrada, pode? Pode. Não vai fazer mal? Não vai fazer mal. Tá bom, escolhi o filhote, trouxe pra casa, o que eu faço? O maior erro, sem dúvida nenhuma, é o excesso de liberdade com permissividade. Tipo, deixei a casa Chegou, em style pra o ele. filhotinho chegou, ele não sabe absolutamente nada. Ele não sabe onde é o banheiro, ele não sabe que não pode destruir o teu chinelo, que não pode ficar mordendo o seu pé enquanto você anda pela casa. Ele não sabe que não pode comer o negócio que tá ali na tomada, um fio elétrico, que a sacada pode fazer mal pra ele se ele cair dali, piscina, uma série de problemas, né? Que pode trazer prejuízo tanto físico pro cachorro, quanto prejuízos também na parte de comportamento. Todo comportamento que o filhote faz e que aquilo traz alguma sensação de recompensa pra ele, vai ser reforçado. Fez hoje, amanhã vai querer fazer de novo. Roubou um pão em cima da mesa, amanhã vai querer fazer de novo. Destruiu a tua meia, amanhã vai querer fazer de novo. O teu sofá caro, amanhã vai querer fazer de novo. Então a gente precisa partir de restrições, isso é muito importante para segurança e para não acontecer essa má padronização de comportamentos, construir a educação dele e à medida que ele vai ficando mais educado e mais maduro, ele vai ganhando liberdade. Então a liberdade ela tem que ser merecida, tem que ser sempre direcionada e supervisionada. Você vai modelando o comportamento do teu cão, sempre de forma direcionada e supervisionada. Então, por exemplo, eu cheguei com o filhotinho em casa, a primeira coisa é que eu vou determinar o espaço que ele tem para começar a descobrir aonde é o lugar de fazer o xixi, aonde está a água e a comida e aonde é o lugar de dormir. Exatamente, você tem que favorecer o acerto e impedir o máximo possível o erro dele acontecer. Assim você consegue formar um condicionamento. Ficou bom naquele condicionamento, ele vai ganhando um pouco mais de espaço, sem a possibilidade de destruir nada que é indesejado, e sim só aquilo que é produtivo, como os mordedores mesmo, que já são feitos para isso, né? Só tem a possibilidade de fazer aquilo. E nos momentos com supervisão, aí que entra a importância do adestramento. Você ensinar para o teu cão quais são os padrões que ele tem que seguir dentro daquele contexto do convívio social. Então eu sentei para assistir TV, o que eu quero que o meu cão faça no convívio em família enquanto eu tô vendo TV. Ele pode sentar junto comigo aqui Exato. na frente, ele pode subir no sofá. Eu posso condicionar o que eu quiser. Eu quero ensinar que ele fique deitadinho no chão do meu lado. Ou quero que ele fique na caminha dele. Não importa. Porque isso é incompatível com um comportamento indesejado. Não dá pro teu cão ficar na caminha dele e ao mesmo tempo fazer um xixi no tapete do teu lavabo. Ou pegar alguma coisa que ele não deveria lá na cozinha, se machucar e assim por diante. E a parte comportamental do cachorrinho, quando ele sai antes desse período de perto da mãe e dos irmãos, pode trazer algum malefício? Com certeza, e são vários, tá? E até uma coisa curiosa, né, que a doutora falou que o desmame começa aos 45 dias, né? Começa a introdução da alimentação sólida. Sim. E o que a gente mais vê acontecendo é o cachorrinho indo para casa da família com 40, 45 dias. Que às vezes nem foi feito na fase adequada esse desmame, né? Mas alguns problemas podem começar a acontecer, como a falta dessa sociabilização primária, que é o convívio com a mãe, com os irmãos, pode acarretar em problemas futuros, desse cão começar a ter medo e insegurança diante da presença de outros cães, não desenvolver uma boa comunicação com os outros cães e, como consequência disso, até uma reatividade ou agressividade diante que alguma coisa do cães. gênero. Exatamente, tá? Da mesma forma, você pode ter esse tipo de problema com gatos também. E também problemas com dependência emocional. Então a gente sabe hoje que os cães, quando são separados muito precocemente da ninhada, tem mais chance ainda dele desenvolver uma dependência emocional que pode virar uma ansiedade por separação. E o gatinho, como é que funciona essa questão de comportamento do gato? Porque ele também, você explicou, né, doutora, que
Da mesma forma que o cachorrinho, o gatinho também tem que passar pelo tempo de desmame. Mas e a parte do gato, quando ele sai muito cedo desse convívio? Sim, da mesma forma você pode ter problemas emocionais que podem acarretar em problemas comportamentais. Então o gato também fica um gato mais arisco, não se adapta muito bem no ambiente. Então sempre a gente tem que priorizar toda essa formação da sociabilização primária para depois fazer a retirada do ambiente e uma adaptação num outro local. Esse comecinho de vida também, doutora, tem algumas coisas que os tutores precisam levar em consideração e se atentar a isso, que são os primeiros cuidados. E não é só alimentação ou espaço físico que eles têm dentro de casa. Tem vacina, tem vermifugação. Fala um pouquinho sobre isso. O protocolo vacinal vai depender muito de como foi feito o aleitamento, se o animal tomou colostro, se não tomou, quando terminou o exame, se a mãe foi vacinada, se é um animal de resgate, se vai começar do zero esse protocolo. Então, o protocolo ele tem que ser bem definido com o médico veterinário. Então, para cada animal vai ser um protocolo. E é importante os tutores segurarem a emoção nesse momento, porque ele só vai estar 100% seguro contra as doenças infecciosas quando terminar esse protocolo. Só que é difícil, né, Jonatas, eles segurarem a emoção porque eles querem levar para o parque, eles querem logo, né, ter esse convívio com os outros cães. Eu falo, calma, é possível fazer a socialização, né, de outras formas. Então, por exemplo, levar no colo, né, apresentar várias situações, pessoas, ambiente. Outro cuidado também, né, que é muito válido a gente falar, é sobre vermifugação. Que as pessoas adoram dar vermífugo a rodo, né? Então, o filhote, ele vai ter diarreias, que podem ser fisiológicas. Eles ainda estão maturando o sistema gastrointestinal. E muitas diarreias pode ser por conta de estresse. É até engraçado. Nossa, um filhote estressado? Sim. E não um filhotinho que tá acostumado no seu pequeno 45 dias de vida, tá com a mamãe, os irmãozinhos, e de repente ele é tirado desse ambiente. É um dos maiores estresses dessa fase de filhote. E aí chega em casa, bom, tem uma diarreia. E aí a pessoa fala, vou dar o vermífugo. Mas o vermífugo, ele não é preventivo, ele só trata se tiver um verme. Então, o ideal é fazer exame de fezes, para ver se aquele filhote precisa tomar o vermífugo. As pessoas acham que é preventivo, né? As pessoas acham que é preventivo. Eu vou garantir. Vou garantir. E os vermífugos, eles são bem específicos também. Então, não é qualquer verme e qualquer vermífugo. Então, fazendo exame de fezes, a gente identifica se realmente tem, né, o verme, sim, qual verme e qual vai ser o vermífugo que a gente vai utilizar. Mas não é para ficar saindo, né, fazendo por conta. Se fizer a automedicação dessa forma, o que pode acontecer? Eles podem criar uma resistência antimicrobiana, que a gente fala. Então, quando precisar, às vezes o animal já está resistente e não consegue tratar da forma correta, né? Então, essa resistência pode acontecer e também acaba sobrecarregando, né? Aquele fígado, coitado, que está, né, se desenvolvendo, todo o sistema imunológico. Então, a medicação por conta pode ser perigoso para o animal. Remédio de pulga, a partir de que momento que você pode fazer para o cachorrinho? Dependendo do princípio ativo, você já pode fazer até quando o animal está no aleitamento com a mãe. Então vai depender muito do princípio ativo. De forma geral, os rótulos trazem isso, a partir de qual idade, mas a maioria deles é por volta de 3 meses de idade. Mas, que nem eu falei, tem alguns que pode usar de forma tópica já com 30 dias de idade. Uhum. Então, dependendo do ambiente, dependendo da situação, se é um animal de resgate, de abrigo, ou se está no ambiente controlado, vai depender de qual medicação que vai... Fazer uma análise de risco, né? Uma análise, exato. Mas é importante, né, quando já está na casa do tutor, já está, né, com uns 2 meses de vida, já realmente fazer esse preventivo. Então, o antipulgas e carrapatos, ele realmente é preventivo, né? A gente precisa prevenir, é diferente do vermífugo, que só é tratamento. Entendi. Então, é preciso usar, porque a pulga, é muito comum os animais terem reação de alergia mesmo, à saliva da pulga. Então, para a gente evitar essas dermatites. E segundo, o carrapato traz bastante doenças infecciosas que são graves, né? Ainda mais para o filhote. Então, é necessário prevenir mesmo e fazer direitinho. Com relação às palavras, aos comandos, isso é uma dúvida que muita gente tem,
por exemplo, começa a falar um monte, assim, põe uma sopa de letrinhas, começa a dialogar com o cachorro como se ele estivesse entendendo. Sim, como se fosse uma criança que já fala, já entende, né? E até mesmo criança Frases. tem que ter cuidado no tanto que você vai falar de informação. Exatamente. Como é que é o que é o certo e o que é o errado na hora de escolher os comandos? Sim. É muito importante entender que os animais eles vão aprender por consequência de comportamento. É o que a gente chama, né, de uma forma mais técnica, um condicionamento operante. Então ele fez algo, foi bom para ele vai querer começar a fazer aquilo de novo, tá? Então a gente primeiro precisa ensinar o que deve ser feito, ele entender a lógica por trás daquilo, para depois eu colocar o nome naquilo que ele está fazendo. Então se eu quero que o meu cão se sente, por exemplo, eu não vou falar para ele, ó, já falei que é para você ficar sentado e não é para ficar pulando. Não teve sentido nenhum pro animal. Agora, se eu primeiro... É mais ou menos assim, você vai estar falando com o cachorro, assim, blá, 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 blá. Exato, ele não sabe. Falar, senta, mas peraí, você ensinou o que é senta? Você ensinou? Ele sabe o que é senta? Se ele não sabe, você fala senta ou fala batata, é a mesma coisa? Não faz sentido nenhum. Então, primeiro, eu vou condicionar o animal a se sentar. Como que eu faço isso? Pode ser eu com o uso do reforço positivo, por exemplo, que é uma ferramenta muito potente para motivação no aprendizado. Eu pego, por exemplo, um petisquinho na minha mão, um grãozinho da ração, e eu vou usar uma captura de comportamento. Eu não falo nada. Zero. Eu só espero ele me oferecer um sento. Quando ele sentar e eu falar muito bem e entregar para ele, ele vai começar, opa, peraí, quando eu ponho o meu bumbum no chão, eu ganho o que ele tem na mão, olha que legal. Então eu inverto, ao invés de ele ganhar quando tá pulando em mim, ele tá pulando pedindo, tô aqui, pra você parar de encher o saco, agora eu espero ele me oferecer um senta. Eu capturo aquele comportamento, reforço aquele comportamento, o cão começa a fazer mais vezes. Agora o que eu vou fazer? Eu dou um nome para isso que ele tá fazendo. Quando ele vai executar o movimento, eu falo, senta, ele senta, eu dou. Vai executar senta, ele senta, eu dou. Pronto, que cria ali uma padronização. Eu pareei uma palavra que não tinha sentido com um comportamento que fez sentido para ele. Ele entendeu o que é certo. E nessa hora de adestrar, né, eu sempre falo assim, fala pro adestrador controlar os petinhos, né? Porque senão você faz Então, que eu já vi alguns adestradores, algumas pessoas, isso eu tô falando até de competição, quando a gente vai, com itens, com petiscos que eu, particularmente, acho inadequado. A famosa salsicha. Eu acho inadequado para a alimentação deles. Concordo plenamente. Tanto que um dia foram tentar fazer isso com o meu cão que tava na pista, eu já de longe, deu um grito de longe, não pode! Eu concordo, e inclusive eu mesmo não uso petisco, porque eu sou muito fã, e isso é uma coisa que eu incentivo para os meus alunos a fazerem também, a utilização de reforços ambientais. O que são reforços ambientais? São reforços que já fazem parte do dia a dia da vida do teu pet. Um brinquedo. Por exemplo, um brinquedo, a própria ração do dia. Então, teu cão, teu gato já tem que comer a ração do dia. Eu pegar o pote de ração, eu posso ensinar, por exemplo, senta, espera, põe o pote no chão, ele olhar no meu olho e falar, ok, pode comer. Eu estou usando a própria refeição do dia para um condicionamento operante que vai ser útil. Posso usar a bolinha, um brinquedo de cabo de guerra, liberações para faro, passar por uma porta, por exemplo, sair de uma restrição, colocar o equipamento de passeio. Tudo isso é reforçador. O carinho, né? Aquele animal não gosta do carinho ali. Então o próprio carinho como reforço positivo. E tudo isso faz parte do aprendizado. E quanto mais reforços naturais e ambientais a família usa, mais fácil fica do treinamento ter aderência, fazer parte realmente da rotina e da vida da família para uma educação que funciona na vida real. Eu falo que pode usar petiscos, né? Não é que não possa. Até porque tem os biscoitinhos que você tem a quantidade para eles ali. Eu, quando vou fazer isso, por exemplo, eu pego um biscoito, eu fraciono ele exatamente para poder... Isso, fazer repetições. Exato. Às vezes você vai repetir 300 vezes a mesma coisa. Imagina, você vai fazer o pacote inteiro. Se tiver calculado na dieta bonitinho, não tem problema. Fazer os treinos com a própria dieta. Isso é até legal como enriquecimento ambiental. Eu gosto muito da ideia de você não deixar a ração ali no pote. Use aquele momento da alimentação para algo cognitivo. Então, hoje existem os brinquedos enquerativos, coloca a ração dentro de uma bolinha, a ração dentro, espalha pela casa, e você vai estimular todos os sentidos, né? Visual, olfato, para ele caçar, vai gastar mais energia, vai comer mais devagar, fazer os comandos. Então, esse momento, né, se possível, seria ótimo. Filhote canino. O filhote felino, eu consigo ensinar também essas coisas para ele? Sim, consegue. Ou também por condicionamento operante, né? Como que eu faço? Da mesma forma que com o cão. Basicamente, assim, tem duas formas de você criar o condicionamento operante, que vai ser mais fácil, né, de você aplicar. Você consegue fazer por indução ou por captura de comportamento. O que seria uma indução?
Eu posso pegar, por exemplo, o grãozinho da ração, colocar no focinho, pode ser do gatinho, por exemplo, e fazer um movimento para cima, como um imã de focinho. Ele vai começar a levantar o pescocinho para cima e eu vou um pouquinho para trás. O que ele vai fazer? Ele coloca o bumbum no chão. Quando ele faz esse movimento e põe o bumbum no chão... A gente não sabia que era assim que ensinava gatinhos. Que fofo. É por indução. Você pode fazer, às vezes, com um patezinho, se tiver dentro da dieta. Pega ali uma colherzinha, um patezinho, faz o mesmo movimento, pôs o bumbum no chão, dá um elogio e deixa ele comer. Aí ele começa a perceber o que? Eu ganho quando eu boto o bumbum no chão. Então você está fazendo uma indução. E tem a captura, onde você não induz, você espera a oferta. Tô aqui, ele sentou, muito bem, eu entrego. Inclusive, ainda bem que você falou dos gatinhos e do patê. Um erro muito comum dos tutores, Ana, nesse momento dos filhotes, é eles não oferecerem outros tipos de alimento a não ser a ração seca. Então, o gatinho precisa de mais umidade, né? O ideal seria, o melhor dos mundos seria a gente fazer um mix feeding, que a gente fala com a ração seca, misturando com patês ou sachês. Por quê? O gato, por comportamento natural da espécie, eles tomam menos água. Então, eles são oriundos do deserto, eles tomam menos água mesmo, e aí no futuro isso pode trazer problemas em trato urinário. Então, a dieta do gatinho, quanto mais umidade tiver, seria melhor. Só que o gato adulto, quando ele não foi apresentado diferentes texturas de alimento, é muito mais difícil dele aceitar quando ele é adulto. Então, aproveitar essa fase de filhote para oferecer tanto um patê, quanto um sachê, quanto a ração seca, todos os dias, para aquele gatinho se acostumar com aquela textura e aceitar. Então, dessa forma, é muito mais fácil no futuro dele continuar aceitando ou só como forma de agrado. Então, é um erro muito comum dos gateiros de perder esse momento, essa janela de aprendizagem, esse momento realmente de conhecer novas texturas. Porque o gato, gente, ele é rotineiro, ele gosta do dia a dia dele, que não mude nada. Então, se for mudar alguma coisa na dieta dele lá na frente, ele vai olhar e falar, não quero. Eu queria que vocês colocassem para mim os principais erros dos tutores na hora que um filhote chega em casa, tanto tutores de gato quanto tutores de cães. Primeiro na parte da alimentação. Ixi, então, que nem eu falei, né? Deixar à vontade, não Feliz e demanda nem pensar. Não, nem pensar. Destinar realmente um alimento para filhote. Lembrar que o gato filhote precisa comer a ração de gato filhote e não vice-versa. A gente até fala que o cachorro pode, não é o adequado, mas ele até pode comer a ração do gato filhote. Agora, o gato filhote não pode comer a ração do cão filhote, porque Quando acontece isso, o que coloca e faz? Então, o gato, ele tem a necessidade da taurina, e o cachorro não. Então, na dieta do cão filhote, não vai ter taurina. E aí, o gatinho que não come taurina pode ter problema cardíaco, de formação, cardiomiopatia dilatada, pode ter uma imunossupressão grave, pode ter problemas de visão. Então, pro gato é bem mais perigoso. Mas isso por repetição, né? Tipo, ou uma vez só comer. Uma vez, ok, mas às vezes, eu tenho cachorro, eu tenho mais cachorro em casa do que gato, então eu vou deixar só a ração do cachorro. Não, tem que ser pra todo mundo. Tem que ser. Que bom, porque eu nunca tive gatinho, mas eu já tive uma situação engraçada, vou compartilhar uma coisa engraçada. Eu tinha um coelho que vivia solto no nosso jardim e ficava, consequentemente, com os cães e de pequeno porte e dentro de casa. Esse coelho, ele adorava comer ração de cachorro. Ele adorava, ele comia a ração dele, comia as frutas, legumes, tudo que ele tinha da dieta dele. Mas quando colocava o potinho dos cachorros, o que sobrasse, ou se ele fosse o primeiro a chegar, ele comia também. Por isso que é importante definir horários de refeição. Porque às vezes a casa tem vários animais e cada animal pode ser que lá na frente precise de uma dieta. Sim. Esse é o pior problema no futuro, né? Então, casas multiespécies, que cada animal precisa de uma dieta ou aquele animal precisa daquela dieta. Você tem que ter uma rotina adequada para isso. Então, a partir do momento que tem horários e tem rotina, a gente consegue oferecer o alimento naquele momento, todo mundo tá no seu comedouro, todo mundo come a sua alimentação e tá ótimo. Até porque às vezes tem medicação que precisa vir depois da refeição. Sim. Então, eu não sei que horas que come, a comida fica à vontade, isso pode ser um problema lá no futuro. E supervisionar também, né? Se um mais gulosinho ali tentar ir pra comida do outro, tem supervisão pra... E na parte comportamental, quais são os maiores e os principais erros? Sim, falando um pouco diferente, né? Eu falei sobre a questão de dar liberdade com permissividade, isso é um erro muito clássico, mas eu diria que acho que provavelmente seja unânime que acontece hoje em dia, é o excesso da humanização.
Isso, infelizmente, é um problemão e que leva a problemas comportamentais severos. O que seria o excesso? O excesso hoje da humanização não é nem você tratar como um filho, você enxergar como um ser humaninho, mas é você acabar objetificando mesmo aquele animal, tratando como um objeto de bengala emocional, para satisfação emocional. Porque isso acaba tendo um comportamento muito egoísta com o animal, onde eu crio de uma forma a satisfazer as minhas emoções, sem me preocupar com as sequelas emocionais para o indivíduo. E pode fazer mal desse jeito, pro cãozinho ou pro gatinho? Muito mal, ao ponto de ter realmente uma ansiedade por separação extremamente severa. Em casos mais graves, até você tem situações onde o animal entra no estado de automutilação, na ausência de alguém da família, por exemplo. Então é um estresse muito grande, como se fosse um vício mesmo, que aquele animal tem daquela pessoa, e quando a pessoa não está perto, ele sente que ele vai morrer, que alguma coisa horrível vai acontecer. Então a humanização, ela acaba sendo inevitável. Eu falo que se você leva um animal para tua casa, a partir do momento que você dá um nome, já é, né, em alguma escala, uma humanização. Então não tem como a gente fugir 100%. Mas separar as coisas, entender as necessidades do animal, entender que não é um ser humano, precisa ter essas necessidades básicas supridas e não tratar como um ser humano. Isso é fundamental. Você até pode querer realmente tratar como um filho, ter como membro da família, isso é importante, né? Mas saber separar muito bem as coisas de uma forma racional, senão, infelizmente, vai fazer bem para você, mas você vai estar prejudicando muito o bem-estar do teu pet. E essa humanização também traz prejuízos, a gente vê que na saúde, né? Então, quando não é atendido as necessidades básicas da espécie, então, não sei se você já viu, pessoas andando com sapatinho, cachorro com sapatinho na rua, passeando com carrinho. Claro, muitas vezes o cachorro não consegue andar, e aí é uma forma de socializar, ok. Mas a partir do momento Uma que o cachorro... necessidade por isso que foi exposto A aquilo. partir do momento que o cachorro consegue andar e ele tá ali no carrinho para não sujar as patinhas, aí isso já traz um prejuízo. Por quê? Ele precisa do contato daquele antígeno, patógeno que tá ali na rua, até pelo sistema imunológico mesmo dele. E hoje a gente vê muitas doenças autoimunes, muitas. E eu acredito que tá muito ligado com esse excesso de humanização. Ai, vai, é porque dorme comigo, então não quero que fique sujo. Limpa ele, cumprir, né, regras. Poxa, você não quer que durma com você porque tá sujo, então não deixa subir na cama. Vai restringir o animal? Porque assim, escovação é uma coisa que a gente, pra você ter pela gente direitinho, além da alimentação, do cuidado com os dentes, que a gente já falou algumas vezes aqui que precisa ter, escovar o pelo todo dia. Precisa. Sim. Tem produto específico para limpar a patinha, pelo amor de Deus. Eu sou veterinária, mas sou tutora. Não use produto abrasivo, álcool, produto de limpeza para fazer esse tipo de coisa. Existem produtos específicos e muito eficientes para fazer essa limpeza. Tem banho a seco que você pode fazer também. Então tem várias formas de você conseguir fazer isso. Várias formas. E aí, quando esse animal não tem essas necessidades supridas, aí vem um estresse. E ao estresse vem doenças crônicas, sim. Então eles também têm estresse. A superproteção que muitas famílias acabam fazendo em volta do pet por esse excesso da humanização, uma superproteção, aquele cachorrinho que quase nem anda no chão, sabe? Como só fica na bolsa, por exemplo, né? Gordinho, Você faz atividade exatamente, física. você cria uma fragilidade emocional muito forte. Então eu trabalho hoje com muitos casos de cães assim, uma fragilidade emocional, não tem uma plasticidade emocional, cães que têm medo generalizado, extremamente fragilizados. Basta sair uma coisinha ali da rotina, uma coisa diferente que acontece, o cão entra num estado de estresse absurdo, que para ele se recompor leva tempo depois. Então é muito importante respeitar a natureza, tratar o animal também como animal, isso não é algo ruim, né? Tem gente que fala, só tratar como animal, né? Ele precisa disso também, com todo o respeito do mundo, e você também tendo ele como membro da tua família, um equilíbrio entre as coisas. É buscar esse equilíbrio que eu acho que muitas vezes para o ser humano é algo difícil, é desafiador, mas eu acho que é por isso que esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui no canal é tão importante. Primeiro, para você entender o que vai acontecer a partir do momento que você tomar a decisão de aumentar a família com pet, seja um cãozinho, seja um gatinho, ou até mesmo outra espécie, porque cada um deles tem uma necessidade, tem uma responsabilidade. E depois fazer isso da forma mais consciente possível, para poder ter uma vida maravilhosa juntos, tempo que for aí colocado pra gente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. Bom, para você que ficou com a gente até aqui, compartilhe esse vídeo,
Comenta aqui embaixo qual foi a parte mais legal do nosso vídeo, ficou alguma dúvida para a gente poder trazer outros profissionais para cá também. E se você ainda não está inscrito, poxa vida, dá esse presente pra gente, é só clicar aqui em cima. Beijo e até a próxima.